É o que vale do futebol, né? O Vasco venceu o Sport, o jogo foi 3-1, Verratti fez 2 gols e tinha uma torcedora muito especial lá em São Januário acompanhando o jogo, falando da irmã Elaine, tá ali fazendo a comemoração do Pirata. Ela deu até um presente pro artilheiro do Vasco. Craque em simpatia, espalha gentileza, bendita celebridade a irmã Elaine, dona de um sorriso iluminado que transmitiu a emoção contagiante dela ao ganhar de aniversário uma camisa do Vasco e viralizou na torcida. Disseram que era um sapato que estava ali e quando eu vi que era camisa, foi demais. Dona de mãos caridosas que distribuem comida em trabalho social e carinho a um ídolo em especial que alimenta essa alma vascaína. Quando eu dei um texto para ele, eu disse: Verratti, eu admiro muito a sua garra. Para mim é hoje uma representatividade de ser vascaíno. Eu sempre fico com um terço no vestiário que me deu de presente quando eu estava em Belgrano e ele agora me deu mais um e nada, me abençoou muito para o jogo de hoje. O jogo contra o Sport estava tenso, até que o Verratti acalmou a irmã Elaine. Verratti! E depois de novo. Cruzou pro Verratti! Mas dessa vez teve uma certa agonia, enquanto o árbitro Wilton Pereira Sampaio revisava o lance por suspeita de falta do Verratti. E a gente ficou numa tensão. Muito novo para mim tudo isso. A ação do Verratti foi faltosa. Ele tem uma ação com o braço que é direto, o risco ali de estar atingindo muito próximo do olho. Mas veio o alívio quando o gol foi validado. Não seria uma noite sem outros sustos para ela, porque teve até gol contra do Hugo Moura. Mas o Ryan deixou tudo na santa paz novamente. A cria da colina entra para contra-atacar! Triunfo para ele, para toda a torcida. E que acalmou a pressão para cima do técnico Fábio Carille. Alguma vez esse Vasco atual de 2025 do Fábio Carille fez a sua fé fraquejar no time ou não? Não, é muito amor. E temos que dar força para o Carille. Agora a irmã Elaine vai levar esse amor todo pelo Vasco para a Espanha, onde vai fazer um curso por 5 meses. Vai ficar com saudade de São Januário? Ficar com muita saudade. E torcendo e rezando. Amém. Amém. Aproveite então, ó, a torcida cantando aí, ó. Na barreira eu vou festejar. Cadê o sorriso do Lucas Pedrosa? Gostou do Vascão, Pedrosa? Gostei, não foi... não se... Gostei, vou falar agora. Que isso? Levanta essa cabeça. Não foi um jogo de amplo domínio do Vasco, não, mas o Vasco fez uma boa partida. Se a gente for pegar os primeiros minutos, inclusive nos 15 primeiros minutos, a grande chance da partida foi o Felipe Coutinho chutando de fora da área e o goleiro do Sport fazendo uma bela defesa. A partir daquele momento ali, dos 15 até os 30, que foi quando aconteceu o jogo do Vasco, o Sport acabou dominando a partida. No sentido de ter controle, trocar mais passes, ser uma equipe que conseguiu, dentro da casa do Vasco em São Januário, ter um pouco mais de transição nessa troca de passes. Mas chances claras não tinha conseguido. Quem conseguiu a chance clara, pra mim, isso não foi falta. Inclusive, se tem o exemplo do Verratti, falei, o Verratti faz isso o jogo inteiro, porque é uma disputa de bola. E pra ser muito honesto, se eu fosse torcedor do Sport, eu ia estar chateado com o zagueiro do Sport, que preferiu abrir os braços, não disputar a bola e esperar uma carga do Verratti não disputar a bola. Pra mim, não foi absolutamente nada. Aquilo ali é lance de jogo, lance de bola aérea, e ele ficou talvez com medo do Verratti, e o Verratti foi lá e fez o gol. Você não teria medo do Verratti, não? Teria, na bola aérea? Tem que achar alguém melhor do que ele no mundo. Tá difícil ultimamente. Eu também teria. E aí, no segundo tempo, o Vasco volta muito mal para a segunda etapa. Eu acho que o Sport ali teve uma oportunidade até de conseguir fazer o 2-1 já no início, com uma bola do Barleta que ele bate na trave. Foi a grande chance do Sport. No final do primeiro tempo também teve uma chance que o Léo Jardim pegou. E aí depois o Vasco, infelizmente, faz o gol contra. O Hugo Moura, que estava fazendo uma baita partida, acaba desviando essa bola no primeiro pau. E aí traz o Sport de volta para a partida.
Mas se a gente tá reclamando aqui, tá criticando aqui tanto o técnico, eu vou ter que dar moral pro Fábio Carille, porque quando ele errou contra o Melgar, a gente massacrou ele aqui. E dessa vez, ele foi o cara das substituições pra partida. Por quê? Ele coloca o Adson na partida e ele coloca o Jair também. O Tietchan não conseguiu repetir o bom jogo que ele fez contra o Melgar e o Garré tava cansado. Quando o Adson entra, ele dá outra cara ao time do Vasco. Ele retoma um pouco do controle da partida, dá uma finalização e depois, um pouco mais pra frente, ele coloca o Payet e coloca o Ryan. Muda a formação, coloca o Ryan de ponta esquerda, o Verratti pede para sair, entra o Alex Teixeira e o Payet entra. E o Payet entra muito bem, porque ele até perde uma chance, que ele tem essa mania de não chutar no gol. Logo depois ele consegue fazer aquele passe. A galera que tá achando que foi um chutão, aquilo não foi um chutão. Ele dominou no peito, deu o passe pro Ryan de costas. E o Ryan vai muito bem ali na ponta esquerda, coisa que nem é a posição dele, mas consegue disparar e fazer o 3-1 pro Vasco. Então, foi um jogo de controle? Não. Foi um jogo extremamente vistoso, o Vasco jogou demais? Não. É que você olha o placar, né, e acha que não quem foi não isso, viu, né? Mas o Vasco competiu, Fernanda. Competiu, venceu em casa. O Vasco depende do Verratti. Que beleza, porque o Botafogo depende do Igor Jesus, o Flamengo depende do Arrascaeta, o Palmeiras depende do Paulinho, do Estevão, e todos os times dentro do Campeonato Brasileiro dependem dos seus jogadores. E ainda bem que o Vasco depende de um cara que tá aí fazendo, empilhando gols desde que chegou no futebol brasileiro. A gente viu o que aconteceu com o Fluminense quando o Cano não tava bem na última temporada. Tá tudo bem. Ainda mais com esses noves à moda antiga, né, que a gente tanto gosta aqui, que a gente tanto elogia, o time realmente depende deles. E tá tudo bem, não tem problema. Normal. E aí o Fluminense foi campeão de sua Libertadores, jogando uma bola linda em 2023 e com um Cano avassalador. Esse tipo de camisa 9, ele é dependente, você fica dependente. E qual é o problema? Nenhum. Se o Verratti é do Vasco, tem que ser o Vasco que depende do Verratti mesmo. Quando faz o gol contra, e aí baixa a energia até das pessoas que estavam torcendo pro Vasco perto de mim, né? Eu falei, de novo, né? Vai acontecer o quê? O Vasco vai começar a puxar o freio de mão, fica com aquela cara de assustado, a irregularidade, né? Inconstância dentro de um jogo. E aí eu acho que o Carille mostrou. Eu aprendi com o que eu mexi e não deu certo. Eu entendi que o Vasco é o time da virada, que o Vasco é um time que busca até o fim, não é um time que você vai ganhar de 1-0 e ficar fechadinho e a torcida vai gostar. É personalidade, isso é cultura. E eu acho que ele tá entendendo o que é ser treinador do Vasco da Gama e isso vai ser aos pouquinhos. Agora, olha só, o Vene Casagrande, o Verratti entrou no top 20 dos estrangeiros com mais gols no Brasileirão. Ele se igualou ao Meu Louco Abreu e ao Tevez com 25 gols na competição e vai passar porque os dois já pararam de jogar e o Verratti tá aí voando. E eu queria saber de você, Vene, por que você acha que ele tá tão avassalador? Me parece também que os números pessoais dele são os melhores. Até quando ele jogava na Argentina, ele tá com a média de gol, era 7 ponto alguma coisinha, tá um pouquinho, era 0,7 alguma coisinha por gol por jogo. E ele aumentou esse lastro aí desde que ele jogava na Argentina. É a melhor fase da carreira do Verratti na vida dele mesmo. Por que você acha que ele tá tão avassalador assim, Vene Casagrande, no auge dos seus 36 anos? 37 anos, Verratti. A gente tava falando aqui que o time depende desses jogadores que têm esse perfil camisa 9. Só que eles também dependem do time. O time precisa desempenhar para eles conseguirem fazer a bola chegar na rede. E o Verratti, ele já conseguia fazer isso, só que agora tem um grande diferencial, ele tem melhores jogadores ao lado dele. Ele tem um Nuno Moreira, que chegou muito bem abaixo da gama, ele tem um Garré, que chegou muito bem, ele tem um Adson, que entra no segundo tempo, muito bem, como o Pedrosa mencionou. O Coutinho ele tem voando, o Coutinho, hein? O Coutinho está evoluindo por quê? Porque também tem a ajuda desses jogadores. Então, eu acho que isso justifica bastante. E você falou sobre o treinador do Vasco da Gama, a gente precisa mencionar que ele é um treinador extremamente experiente, gente. Ele é vencedor, querendo ou não, ele já ganhou o Campeonato Brasileiro pelo Corinthians, querendo ou não, ele ajudou o Santos a voltar para a Série A. Então, é um cara que entende de futebol. Óbvio, começou mal, acho até que no discurso dele de entrevista coletiva ele estava indo mal, só que eu vi a entrevista coletiva depois desse jogo aí, acho que ele percebeu que ele estava indo no caminho errado e agora ele já está indo no caminho certo, elogiando a torcida do Vasco da Gama. Então é um treinador que precisa ter a moral também do torcedor para poder, enfim, ter a confiança, porque não adianta o torcedor só ficar criticando, vai chegar uma hora que o treinador também, ele pode, entre aspas, cansar. Eu acho que o treinador do Vasco da Gama, ele merece essa oportunidade, esse voto de confiança do torcedor vascaíno. E mais uma vez o grupo sai para comemorar junto com ele, Vene. A gente sabe que dentro do futebol, se o jogador não tá fechado com o treinador, nada dá certo. E o grupo do Vasco, independentemente da sua opinião sobre o Carille ou não, tá fechado com o Carille. Então acho que tem que acreditar nesses jogadores porque são eles que entram em campo. E o Pedrosa trouxe aqui na semana passada, ele pode talvez não ser agora a melhor opção pro Vasco, mas agora é. Porque você vai no mercado buscar
Você já não tem tanta opção. E aí você começa um novo trabalho, se adapta, outra preparação. O Caixinha que o Vasco da Gama tentou foi demitido hoje do Santos. Sim. Foi. Ou seja, não quer dizer que quando você escolhe um treinador, ele vai dar certo. Pois é. E o Caixinha, eu adoro o Caixinha. Chegou a minha hora. Felipe Melo sugeriu um terceiro nome, cara, do Vitor Roque. Justifica o Vitor Roque, que não foi autor de gol, pelo menos o gol valendo. O gol dele foi anulado ontem, Felipe. Exatamente. E é atacante, né? Então se cobra muito que esse atacante venha fazer gols. Mas o Vitor Roque deu outra dinâmica para o ataque do Palmeiras. O Vitor Roque, nesse jogo contra o Corinthians, foi um cara que fez absolutamente de tudo. Inclusive teve o gol anulado, né? Que foi uma pena. Saiu aplaudido nos braços da torcida, e você sair aplaudido pela torcida do Palmeiras é porque, de fato, você tem que ter feito muito, né? Mas foi um atleta que nesse jogo contra o Corinthians roubou bola, criou jogadas, oportunidade de gol pro Palmeiras. Foi um cara que muitas vezes veio na lateral esquerda para roubar bola. Então, assim, sem dúvida nenhuma, a gente sempre dá ênfase nos atletas que fazem gols, mas o Vitor Roque foi decisivo mesmo sem fazer gol. Foi uma peça muito importante pro Palmeiras. Eu não tenho dúvida de que quando começar a fazer gol, vai deslanchar. Você aponta seu smartphone para a tela, tem o QR Code e você vota. Quem foi o craque da rodada? Quem foi o craque da rodada para você, Aline? Cara, eu fico entre as duas opções, eu fico com o Verratti. Tem 3, hein? Mas eu fico com o Verratti, porque o Felipe colocou agora, né? E concordo sobre o Vitor Roque, 100%. Assim como também acho que o Arrascaeta é um ponto importante. Mas se olhar o cenário da partida de ontem entre Sport e Vasco, o Sport estava melhor na partida. Coletivamente, individualmente. E o Verratti, cara, o aproveitamento dele é incrível, assim, a efetividade dele é absurda. Então foi o cara que mudou a partida pro lado do Vasco, presente no primeiro, presente no segundo gol. Então acho que ele foi o diferencial em si nessa rodada, por todo o contexto da partida que o Vasco se encontrava no jogo de ontem. E o craque da rodada para você, Losetti? Eu gosto da indicação do Vitor Roque, até porque acho que o Palmeiras tinha que ter um jogador nessa brincadeira. Eu acho que o Verratti foi o jogador mais decisivo da rodada pela limitação do Vasco e pelo detalhe bem observado da Calan e até do próprio Carille, de que quando sai o primeiro gol, o Sport vinha melhor. Mas craque no significado da palavra é o Arrascaeta na rodada. Para você, Dená? Eu tô com o Verratti, hein? Eu tô com o Verratti porque o coletivo do Vasco depende muito de uma boa atuação individual do Felipe Coutinho e da presença do Verratti dentro da área. Óbvio que o Arrascaeta, ele participa muito mais do jogo, até por uma característica, e o coletivo do Flamengo, cara, é um coletivo muito bom, então toda hora o Arrascaeta vai estar pisando na área, toda hora o Arrascaeta vai estar recebendo a bola. Agora o Verratti, por ser um jogador que ele é a referência do ataque do Vasco. O Vasco depende muito de Felipe Coutinho, o Vasco depende muito de jogadas pelas laterais. O torcedor do Vasco ontem, até fazer um elogio ao torcedor do Vasco ontem, o torcedor do Vasco, ele sofre muito com o seu time. Só que começo de jogo, em vários momentos de São Januário, o torcedor do Vasco começa a vaiar o time e leva esse nervosismo para dentro do campo. Ontem eu vi um torcedor do Vasco apoiando mais do que vaiando. Nesse momento que você falou, Losetti, do bom momento do Sport, o Carille também se referiu a isso na coletiva, e ele também falou sobre o torcedor. E aí, assunto que ele adora, o Carille, né? Decidiu comentar a torcida todo jogo. Mas eu acho que nesse caso, Rizek, ele tem razão, cara, porque o torcedor do Vasco é um torcedor muito exigente com o time. Então, às vezes, o torcedor tá vaiando o time no aquecimento. Os caras entram em campo para aquecer, o torcedor tá vaiando. E não é o momento. E ontem não, cara. Ontem o torcedor do Vasco apoiou, mesmo quando o Sport estava jogando melhor. E aí, logo, quando o Verratti faz o gol, você vê a comemoração. Então, assim, da pesquisa, né, de quem foi o craque da rodada, eu vou ficar com o Verratti por causa do contexto do Vasco. Vou discordar duplamente de você, então. Vou votar no Arrasca e vou... Cara, o Carille virou comentarista de torcida, cara. E quando ele fala, não, hoje foi bom a torcida do Vasco, porque todo dia a gente vai ter que esperar o Carille dizer se foi bom, se foi ruim a torcedor do Vasco. Vai perigo no cargo, né? O Carille, assim como o Carille e outros treinadores, Zubeldia, o Pedro Caixinha. Você botou pra mim, tô correndo perigo também aqui, cara? Imagina, você é louco. Aproveitando falar do Vasco, inteiros. Você é o 10 e a faixa. Inteiros. Eu quero falar uma coisa. Eu tô com a 16. Você falou treinador que Inteiros corre perigo. Inteiros. E o Zubeldia também. Fala. Porque você falou aí do Vasco aí, né, Tem outra coisa que acontece também. O torcedor, além do sofrimento do torcedor, o torcedor tá muito tempo sem comemorar título. E nesse tempo sem comemorar título, você vê Fluminense comemorando título, você vê Botafogo comemorando título, você vê Flamengo comemorando título.
Então, você pega esse contexto geral, o Vasco não vence título e vê todos os seus maiores rivais vencendo títulos e títulos importantes nos últimos anos. Isso faz, de fato, com que o torcedor entre dentro lá do São Januário e cobre ainda mais. Porque os caras estão vendo a felicidade dos vizinhos e cadê a própria felicidade? Basta ver que Flamengo, Botafogo e Fluminense vão jogar o Mundial de Clubes. Faz muito sentido. E o Vasco está preocupado com questões muito mais básicas nesse ano e os outros 3 rivais do Rio de Janeiro jogam o Mundial de Clubes esse ano. E eu queria só acrescentar um nome ao que o Denilson falou, que tem a questão do Verratti, o Coutinho, que para mim fez um dos seus melhores jogos, ele vive o seu melhor momento de sequência, não são muitos. E o Nuno, eu acho que foi uma ótima contratação. O Nuno entrou bem na equipe, jogando pelo lado esquerdo. Ele também consegue acrescentar um pouco de qualidade numa região em que o Vasco tinha a chegada do Piton com muita força, os dois se entendendo bem. Acho que o Verratti vai ganhando um corpo mais robusto em torno dele e a tendência é o número de gols aumentar. Porque se sem companhia ele já fazia... agora, né? E outro detalhe importante aí sobre o Vasco é a questão do Ryan, né? Que ele é um jogador que ataca a profundidade, é rápido. O Adson também retornando, então o Carille ganha também 2 opções. É importante para um time que não tem velocidade, que não tem aquele jogador que ataca as costas. Porque o Nuno é mais um meia, um articulador, né? Um meia atacante. Técnico, né? É mais técnico, exatamente, né? E do lado direito, o Ryan entrou ontem, conseguiu também, tanto que o gol dele é com essa característica, né? De arrastar, de atacar a profundidade. O Garré ainda está se encontrando por ali, mas também não é um jogador de velocidade, então acho que o Carille também ganha essas 2 opções desses jogadores mais rápidos, mais velozes. E assim, claro que todos os times grandes sobrevivem de vitórias, o Vasco não é diferente de nenhum outro grande clube, mas em especial nesse contexto atual, para a sobrevivência do trabalho do Carille, era fundamental vencer as 2 partidas. De preferência, jogando futebol mais consistente, mais confiável perante o gosto do torcedor e o olhar da opinião pública. Terça-feira contra o Puerto Cabello, não. O Vasco não jogou bem. Até passou um certo sufoco no segundo tempo contra um adversário que joga e deixa jogar. Marcação alta, espaçada e o Vasco com problemas técnicos para desenvolver as dinâmicas coletivas que pudessem atacar os espaços deixados pelo time venezuelano. Até houve quem dissesse que mesmo com a vitória o Carille poderia perder o emprego ali. Hoje, até os 30 minutos do primeiro tempo, era um cenário parecido. O Sport fazia muito bem a marcação pelos lados do campo, em especial o lado esquerdo de ataque do Vasco, dobrava a marcação em cima, numericamente, do Piton e do Nuno Moreira. O Vasco estava com dificuldade de dialogar, Coutinho flutuando atrás da linha dos volantes adversários. O Tietê era quem mais tentava fazer o Vasco jogar, mas esbarrava num sistema defensivo muito bem montado de antevisão de jogada. O Sport fez um jogo inteligente até tomar 1-0 defensivamente. A partir do que faz 1-0, o jogo muda. O Sport é um time que também tem uma natureza técnica interessante, jogadores habilidosos como o Lucas Lima e outros que contribuem na fase ofensiva. E aí o Sport começou a jogar. Em jogando, foi dando espaço. E é pelo lado esquerdo que acontece a jogada no segundo gol. Modestamente, particularmente, eu acho que foi falta do Verratti em cima do zagueiro do Sport. Mas o árbitro em campo não deu, o Hilton Sampaio consultou o VAR solicitou que ele revisitasse o lance, ele revisitou o lance e manteve a sua decisão de campo, validando o segundo gol do Vasco. O gol contra do Hugo Moura dá um certo susto, mas o Carille olha para o banco de reservas e vê algumas opções interessantes. E o Adson entrou muito bem, dando dinâmica, ainda melhor condição física, mas ele vai ser um jogador importante para o Vasco na temporada se estiver recuperado clinicamente e também se tiver um condicionamento físico ideal. Começa a desenvolver boas jogadas, o espaço aparece quando o Payet entra mais adiante na vaga do Coutinho aos 24 minutos. O Vasco melhora ainda mais o seu poderio ofensivo, o Sport já estava descuidado na fase defensiva, então o espaço apareceu, e em algum momento bate aquele desespero, será que o Vasco vai tomar um gol, o segundo gol, e não vai fazer o terceiro? Mas aí o Ryan fez o terceiro gol, sacramentou uma vitória justa por 3-1, de um time que teve mais qualidade que o adversário, criou mais oportunidades, jogou melhor. Longe de ser um futebol que faz o torcedor dizer, gente, que time confiável. Ainda está longe disso. Mas é um futebol mais consistente, um futebol mais qualificado, um futebol mais presente ofensivamente. E eu acho que as 2 vitórias combinadas com o desempenho de hoje dão sim essa sobrevida para o Fábio Carille, mas isso vai até o próximo jogo, né, Marcela? Porque se o Vasco não performar bem contra o Ceará terça-feira, volta tudo outra vez. Pois é, tem isso. Concordo contigo também, achei que foi falta do Verratti no segundo gol, mas o árbitro vai, né, no VAR e não enxerga isso, não acha.
que isso aconteceu e também concordo que depois do primeiro e segundo gol do Verratti, o Sport cai muito de rendimento e eu acho que essa parte emocional também conta demais. Falando em Verratti, vamos mostrar os números dele nessa temporada e são números super importantes. Em 17 jogos ele tem 13 gols, uma média de 0,76 com 2 assistências, 15 participação em gols, uma média de 0,88 e minutos dele até participar em gol 95,3. O artilheiro do Vasco e também do Brasileirão. É impressionante, hein, Rafa? Como o Verratti é esse jogador que o Vasco precisa em momentos difíceis. Ele volta a aparecer nessa temporada também. E assim, desde que ele entra no Vasco ainda em 23, na vaga do Seba Ferreira, que na verdade foi quem foi contratado junto com ele para ser a solução do ataque. É bom contar essa história para o fã de esporte lembrar, o vascaíno em especial sabe muito bem disso, mas o torcedor de modo geral talvez não se lembre. O Verratti veio para ser o reserva do Seba Ferreira. Os dois foram contratados na janela do meio do ano, naquele time remontado às pressas pelo Paulo Brax e com a gestão do Ramon Dias para evitar um risco de rebaixamento que era iminente, né? O Vasco era dado como um time certo da Série B de 2024. E aí teve aquela arrancada muito boa. O Verratti não era titular. Ele entra, faz gol, se mantém como titular e vai ajudando a conduzir uma campanha do Vasco de manutenção na primeira divisão. No ano passado faz uma temporada estupenda, médias altas de gols, a eficiência absurda que ele tem no jogo aéreo, o entendimento do seu posicionamento. O Verratti joga muito bem sem a bola, sempre dando a opção da quebrada, mas também a opção do passe no pivô. Não é um jogador rápido, não é um jogador hábil, mas é um jogador com recursos bem sedimentados para a função de centroavante. E aí esse ano ele mostra que, tal qual o vinho, quanto mais velho, melhor, mantém não só a sua relevância, como melhora os seus números até aqui na temporada 2025, como nós acabamos de mostrar para o fã de esporte. É um atacante diferenciado, sim. Em alguns expedientes, é o melhor do Brasil, com sobras. É o melhor cabeceador, é quem tem melhor posicionamento e é quem melhor utiliza o corpo para conseguir a chamada vitória aérea em nome da segunda bola. Ninguém no Brasil hoje faz isso como o Verratti faz. E se tivesse o Vasco mais equilíbrio em outros setores e um trabalho ofensivo melhor estruturado, com mais variações, seguramente estaria com uma campanha com números como um todo melhores em 2025. Mas o Verratti é um baita atacante e, evidentemente, já cativou o coração do vascaíno, podemos dizer, sem medo de errar, que ele já é um ídolo da torcida do Vasco. Marcelo.